dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Chegamos aqui e até aqui nos ajudou o Senhor para a glória de Deus. Bom dia, Mavi. Bom dia, Maria. Estamos chegando por aqui, nosso 15º dia, né? Reta final, né? Chegando na semana onde nós vamos trazer já para vocês um encerramento, né, de 21 dias, né, e tem sido bênção, tem sido a paz, queridos. Bom dia, vão entrando, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aproveita esses minutinhos que a gente tem para você convidar alguém, pega o aviãozinho que fica aqui embaixo, aqui, ó, e manda para alguém esse convite, né? Convida alguém para estar entrando aqui com você em nome de Jesus. Já já a gente recebe a nossa convidada de hoje para trazer a mensagem que o Senhor Jesus colocou no coraçãozinho dela. Não será diferente como os 14 dias anteriores que nós tivemos, né? Será um dia tremendamente abençoado e traga, né, com você o seu caderninho, a sua agenda e anota, né, para que você possa depois rever, né, anotar as estratégias que Deus vai te dando, né, como a gente tem falado, as estratégias que Deus dá para cada uma de nós, ela é ímpar, ela é individual, né, então aquilo que o Senhor Jesus falar com você, às vezes você está ali anotando, presta atenção, depois na hora que acabar a live ou durante o dia, você volta e medita de novo, pede para Deus a maneira com que você pode estar usando, né, dessas ferramentas que Ele vai estar te dando nesse dia, como também já te deu nos dias anteriores. Irmã, eu acabei perdendo, né, alguns dias. Depois, bom dia, pastora dos anjos. Depois você pode ir lá no nosso YouTube, na página, e você pode estar acessando, aí você vai ter acesso, né, a todos os dias que teve, cada mulher de Deus, cada instrumento que o Senhor trouxe para nós, né, durante esses dias vai estar lá e você pode estar revendo, né. A gente precisa, quando o alimento ele é gostoso, né, quando a gente está degustando daquele alimento, precisa ser devagar para você aproveitar, né. Então volta lá depois, né. Eu tenho bastante lives que eu vou voltar lá depois para mim. Como está escrito lá, eu vou pedir para uma das meninas aqui do Insta deixar aqui escrito a mensagem, porque eu vou deixar salvo o nome da reconstrução, mas elas vão escrever, mas lá está escrito Ana com 2 N's, deixa eu colocar aqui, acho que as meninas vão conseguir colocar para mim, Ana com 2 N, underline, Souza MQV, aí elas vão deixar aqui, lembrando só para entrar no Meet. Não entendi essa, Mavi. Depois, se você quiser colocar direitinho aqui para entrar no Meet. Ah, para eu entrar? Será? Será que é isso? Não sei, não entendi a frase. Você pode escrever aqui que eu vou lendo. Bom dia a todos que estão chegando. Eu vou dar só mais uns minutinhos para a gente poder já convidar a nossa convidada de hoje. Eu não vi ela por aqui ainda. Se ela chegar, a minha amiga de hoje, eu peço que ela me mande um oizinho. Aqui, ó. Ah, acabei de falar nela, ela chegou. Eu já vou chamar ela pra gente aproveitar cada segundo, cada minuto. Ó, a Mavi colocou aqui pra gente. Pra mim entrar. Posso já entrar lá no Meet, então? Eu deixo o meu microfone fechadinho. E aí, pra gente poder estar acompanhando todas. Vou entrar lá e a gente vai. Você entrar no mic. Elas estão pedindo para mim entrar. Eu já vou entrar com o microfone mutado para não dar interferência, tá? A nossa convidada já tá aqui. Eu vou chamá-la. Em nome de Jesus. Aqui, oi pro pessoal do Meet. Bom dia, meninas que estão ali. Mas sabe o que eu acho que vai... Só que a salinha da intercessão que tá aberto, o microfone, vai ter que ficar bem quietinho, senão vai sair todo o som aqui pro pessoal do Instagram,
Acho que vai ter que deixar o celularzinho bem paradinho, porque senão sai aqui, tá bom? Eu vou chamar já a minha convidada. Ó, tá vendo que tá saindo barulho aqui? Se você quiser, eu deixo o meu microfone aberto e aí você fecha o da intercessão. Aí você só me dá um retorno aqui no Instagram. Bom dia, baby. Bom dia. Bom dia, meu amor. Irmã, mas não é a dona Heloísa? É a dona Heloísa, mas é a nossa baby, né? A nossa amiga de coração. Baby, bom dia, meu amor. Fique à vontade para dar o seu bom dia para a galerinha, para o povo que está aqui com a gente, em nome de Jesus, tá bom? Bom dia, meninas. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A Ana me fez esse convite e o meu coração ele ficou assim muito, muito feliz, porque é uma honra, né? A gente poder assentar à mesa e dividir o pão, né? Podermos crescer juntas. É uma bênção em nome de Jesus. Meu nome é Heloísa. Eu tenho 41 aninhos, apenas 41 aninhos. Sou uma jovem, mãe, casada, esposa do pastor Edmilson. Faço a obra já há 24 anos, né? E é uma honra servir ao nosso Deus. É uma honra servir ao nosso Deus ao lado de pessoas tão maravilhosas, né? Que estão aqui hoje nessa manhã, para a glória de Deus. E a Ana é uma amiga, eu nem sei de quantos anos, né, Ana? Não dá para contar, tem coisa que não tem nem como contar. E é uma alegria poder ter alguém como a Ana ali do lado, né? Eu falo que, além de tudo, é amiga de joelho. Amiga de joelho não tem preço, em nome de Jesus, né, meninas? E hoje, eu falei, eu tenho 41 aninhos, tenho 2 meninos lindos, um de 14, um de 19, já, né? São presentes de Deus na minha vida. E glória a Deus por isso. Esse livro de Neemias, quando eu vi o propósito, eu falei, meu Deus, esse livro de Neemias, ele fala muito comigo, né? É o livro do meu chamado. Há 23 anos atrás, Deus estava me chamando para fazer a obra, mas a gente sempre se sente imperfeita, falha, a gente acha que não é a hora, né? A gente pensa, meu Deus, mas eu tenho que mudar tanta coisa, eu preciso acertar tanta coisa. A gente sente o chamado, mas a gente vai se sentindo imperfeita. E através desse livro de Neemias, Deus falou comigo que todas as brechas já haviam sido tapadas e que era a hora de começar. E dali para frente, Deus começou uma linda obra de reconstrução, né? Na minha vida eu já estava sendo reconstruída e eu continuo sendo até hoje, para a glória de Deus. A Baby é uma bênção na nossa vida. Ficamos um tempo juntas ali na Baixada, né, Baby? Um tempo muito precioso, um tempo muito abençoado que o Senhor nos deu, né? E crescemos muito, né? Temos grandes histórias, né? Grandes jantares preparados na sede. Como era gostoso, né, Baby? Eu acho que vocês ainda fazem, né? Mas era um tempo de muita união, né? Não só eu e a Baby, como outras esposas também, as obreiras que ajudavam também. Sempre foi um tempo muito rico, muito precioso. E, Baby, vou deixar você à vontade, que você seja esse instrumento nas mãos de Deus em nome de Jesus, tá bom? Pode deixar Deus te usar aí em nome de Jesus. Amém, meninas. Então vamos lá. Eu orei, né, meditei bastante e assim, reconstruir não é fácil, né? Reconstruir a gente precisa agir em cima daquilo que já tem, até já existe, mas nós temos que refazer, né? E de que forma que nós vamos refazer?
Então, hoje, nós vamos falar que é a reconstrução dos relacionamentos, né? Isso é muito, muito importante para a nossa vida e a gente precisa ir reconstruindo a respeito disso sempre, né? Porque os relacionamentos, eles não são fáceis e eles precisam de reconstrução no dia a dia. Então, eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Filemon, capítulo 1. A gente vai começar a partir do versículo 8. É Filemon 1, a partir do versículo 8. Quando a pastora Thais trouxe para nós, né, ela sugeriu que a gente lesse, né, as cartas de Paulo a Timóteo, Tito, Filemon. Eu fiz um propósito com as irmãs aqui da igreja. Eu sou aqui da Igreja da Aviação, na Praia Grande. Quando vocês vierem para cá, para a praia, passear um pouquinho, né, já estão convidadas. A Igreja da Aviação fica aqui na Presidente Kennedy 3492. É uma igreja família. Se você chegar aqui, você vai ser muito bem recebido em nome de Jesus. Então, quando a pastora Thais propôs essa leitura, eu fiz um propósito com as irmãs da minha igreja, né? Vamos lá, vamos ler dia a dia, um capítulo por dia, e a gente, no nosso grupo, né, de intercessão, a gente vai falando da palavra, a gente vai trazendo o entendimento, cada uma traz o seu entendimento, e a gente vai crescendo juntas. E aí, no livro de Filemon, ele é muito curtinho. Eu falei capítulo 1, mas só tem um capítulo, na verdade, né? Então, ele é um livro muito curtinho, mas ele é muito precioso. Então, vamos começar a leitura. Aí diz assim, versículo 8. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que é muito interessante. O nome Onésimo, eu pesquiso muito sobre essas coisas, né? Antes de escolher o nome dos meus filhos, eu fui procurar saber o que significava o nome deles. Porque eu penso assim, quando você falar o nome do seu filho, você vai estar invocando, todo nome tem um significado. Você falou o nome do seu filho, você está chamando por alguém, o que você está profetizando? Porque as nossas palavras, elas têm poder. Então, a gente está profetizando algo sobre a vida deles, né? Por exemplo, Malom e Quilion era morte e definhamento. Então, você imagina, toda vez que toda vez que Noemi estava chamando pelos filhos dela, ela dizia, morte, vem aqui. Definhamento, vem aqui. Então, olha o que a gente profetiza no dia a dia. Então, eu procurei saber o significado do nome dos meus filhos, tá? Isso é só uma coisa que eu sempre comento, sempre falo para as irmãs. Tenham cuidado a escolher o nome dos seus filhos, né? Daniel, que é um dos meus filhos, quer dizer, o Senhor é meu juiz. E assim tem sido a vida dele, né? Ele já teve diagnósticos de saúde e o próprio Deus mostrou ao contrário, né? Então, o Senhor é o juiz dele, é o Senhor quem determina o que vai ser feito na vida dele. E o Lucas quer dizer aquele que nasce na terra da luz ou iluminado. Então, toda vez que eu estou falando o nome dos meus filhos, eu estou declarando uma bênção sobre a vida deles. Então, eu sempre acho muito importante as irmãs que vão ter filhos aí, pesquisem direitinho o nome das crianças, né? Porque toda vez que você falar o nome do seu filho, você já está declarando uma bênção em nome de Jesus sobre a vida dele, né? Então, Onésimo queria dizer útil, mas Paulo, nesse pedacinho aqui, ele afirma que até então ele era inútil, né? Aí vamos lá, que depois eu vou voltar aqui.
Versículo 12. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Gente, por que eu estou falando de relacionamento? O Onésimo, em outro tempo, ele era um servo do, do Filemão. E o que aconteceu? Ele fugiu, ele saiu da casa do Filemão, ele se apartou dele, ele pegou dinheiro de Filemão, pegou, não, a gente não sabe dizer, né, a quantia, mas pelo jeito deve ter sido uma quantia alta. Ele pegou esse dinheiro e ele fugiu, ele foi embora. E por que a gente vai falar de relacionamento? Porque muita gente, a gente confia nas pessoas, né? E um servo, alguém que está ali na sua casa, é uma pessoa que você confia. Às vezes você confia a sua casa a essa pessoa. Como às vezes a gente confia a nossa vida a algumas pessoas. A gente confia segredos a algumas pessoas. Então, para Filemão, foi uma decepção muito grande. E olha só o que Paulo está pedindo. Recebe-o novamente. Em outro tempo, ele te foi inútil. Nesse tempo, ele não conhecia a Deus. Quando ele fugiu, depois de um tempo, Onésimo se encontrou com Paulo, então ele começou a conhecer Jesus, começou a conhecer a palavra de Deus. Certamente ele entendeu que tudo que ele fez estava errado, a atitude dele foi errada. E Paulo faz um pedido a Filemão: eu preciso que você o receba, mas não mais como servo, como ele era antes. Não mais para trabalhar para você, mas para trabalhar com você. Eu quero que você receba ele novamente no seu convívio. Eu quero que você reconstrua esse relacionamento. Então, o nosso Deus, muitas vezes, ele faz esses pedidos para nós. A gente fala assim: Deus, mas como que eu vou receber essa pessoa de novo no meu convívio? Como que eu vou receber de novo essa pessoa no meu coração? Como que eu vou conseguir perdoar essa pessoa que me arrancou um pedaço? Na verdade, é difícil. Se a gente for parar para pensar, é muito complicado. Mas o nosso Deus, ele conhece o nosso coração. E se ele tem pedido algo parecido para você, é porque ele deseja que você reconstrua nesse sentido. Tem gente que se decepciona com as pessoas. Esses tempinhos atrás eu atendi uma irmã que ela falou assim para mim: irmã Elô, eu nunca mais eu vou me casar, porque eu sofri uma decepção tão grande. Eu confiei, eu me entreguei, e foi um relacionamento muito abusivo para ela, que trouxe assim marcas, né, muito muito grandes. E eu disse para ela: não se feche, deixa Deus trabalhar. O esposo que você teve não foi Deus que te deu, não foi Deus que
escolheu para você, foi você que escolheu. Pessoas te ajudaram a escolher. E ela falou para mim, nossa, irmã Elô, é verdade, porque assim, os sinais, eles foram acontecendo com o dia a dia do relacionamento. Mas às vezes a gente tem uma carência tão grande que a gente acaba se entregando para a pessoa errada. E as irmãs aí que estão nesse processo, presta bem atenção, viu? Fica bem atenta aos sinais. E eu disse para ela, não, você não tem que se fechar em relação a isso, você tem que pedir para Deus te curar. Vamos orar. Se você deixar, Ele vai te curar. E Ele vai trazer alguém para você, aquele que nasceu para você, aquele que foi escolhido por Deus para você, aquele que foi formado para você, porque Deus faz isso por nós. Então, muitas de nós, né, devem ter homens aqui também, né, irmãos? Em nome de Jesus. Muitos de nós, a gente sofre, assim, situações que fogem do nosso controle. Às vezes a gente fez uma escolha errada, às vezes você trouxe para dentro da sua casa alguém que você pensava que ia ser uma bênção, e essa pessoa só te decepcionou, essa pessoa arrancou um pedaço de você, você se entregou para uma amizade, você se entregou por uma carência, todos nós temos carências, né? Mas você se entregou para alguém de tal maneira que depois você se frustrou demais, você abriu a porta da sua casa para alguém, você abriu a porta da sua vida para alguém, e essa pessoa te decepcionou. Não faça isso com você. Vamos reconstruir. Hoje Deus está dizendo para você, vamos reconstruir. Não acabou. Outro dia uma irmã também me procurou e disse, irmã Elô, eu vi uma situação acontecendo, né, na igreja, e eu chamei essa irmã e falei assim, irmã, por que todo mundo que se aproxima de você, você se afasta? Eu falei assim, irmã Elô, eu já cansei de sofrer em relação à amizade. Eu não quero ter amiga nenhuma, porque também foi uma área que ela sofreu muito. E eu falei para ela, mas eu tô vendo que Deus está te dando amigas novas e você tá se afastando. Não, é porque aconteceu uma situação e aí Deus já me mostrou que essa aí não é para ser minha amiga. Eu falei, não, irmã, mas na amizade não é assim. Não é porque você está caminhando com uma pessoa, ela teve uma atitude que você não gostou, ou aconteceu alguma coisa que fugiu do seu controle, você tem que desistir dessa pessoa. Eu falei, já pensou se Deus fosse assim com a gente? Porque a gente apronta, né? A gente faz umas coisas que só Ele para ter misericórdia. E Ele continua ali. Ele continua nos ouvindo, Ele continua cuidando de nós. Então eu falei para ela, irmã, se abre. Deus vai trazer amigas de oração para a sua vida. Deus vai trazer pessoas que vão te ajudar a reconstruir. Antes era inútil, antes as amizades que você teve, a palavra da moda agora, né, elas foram tóxicas, mas Deus quer reconstruir. Então vamos lá? Ela, ai, dona Elô, é muito complicado isso. Eu sei, quem falou que ia ser fácil? No mundo a gente vai ter aflição. Então vamos lá? Eu falei para ela, vamos lá? Só que você precisa primeiro reconstruir aí dentro, né? As dificuldades que você tem de se aproximar. Ela falou assim, meu Deus, todo mundo que se aproxima de mim, eu já começo a fazer, ai, né? Por medo. Eu falei, então vamos orar para esse medo cair por terra. Vamos orar para que haja reconstrução aí, em nome de Jesus. E ela está se abrindo, glória a Deus. A outra irmã que eu falei sobre o relacionamento, a última conversa nossa foi, irmã Elô, me ajuda a orar junto comigo. Vamos orar junto comigo, porque eu estou começando a me abrir. E eu quero, sim, uma bênção, um homem segundo o coração de Deus. Eu falei, Deus vai te dar um príncipe lindo, maravilhoso. Talvez ele não venha no cavalo branco. Mas ele vai chegar em nome de Jesus, porque o que Deus tem preparado para você é muito melhor do que você possa imaginar. Viu, irmã? Toma posse aí, ó. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção, em nome de Jesus.
Então, voltando aqui para a palavra, Deus fez esse pedido para Filemon. Vamos reconstruir. E Deus só pede para quem ele sabe que tem capacidade. Deus está pedindo para você reconstruir essa área da sua vida. Que relacionamento você se frustrou? Com quem? O que foi que aconteceu? Que houve uma frustração muito grande, que houve uma perda muito grande, né? Eu anotei aqui, né? Como a Ana, ela falou outro dia aqui na live, eu também tenho, eu tenho meu caderninho, né? Ó, tá vendo? Eu faço as minhas anotações. Quando eu faço propósito com as meninas aqui, eu também faço isso, porque assim, Deus, ele vai nos dando a cada dia. Cada dia que eu abro o livro de Filemon, Deus vai me dando algo diferente, né? Vai saltando aos olhos, como o nosso missionário fala. Deus vai mostrando ali um pontinho diferente, você vai crescendo. Então, tenha sempre um caderninho aí na sua mão, toda vez que você abrir a palavra, e deixa Deus te usar, em nome de Jesus, amém? Essas anotações são muito preciosas para você. E eu anotei assim, Deus quer nos levar para um nível maior nos relacionamentos. Perdoar não é fácil, mas é necessário. E nessa área de relacionamento a gente precisa reconstruir todo dia, né? Porque às vezes todo dia vai acontecer alguma coisa. Quem é casada, né? A gente quando fala de relacionamento fala muito de casamento. E a gente sabe disso, né? A gente às vezes precisa perdoar. Tem dia que um acorda do lado esquerdo, como o povo diz, aí o outro acorda do lado direito. E agora? Como é que vai fazer? Deus está na frente, né? Nós servimos a Deus, o nosso Deus está ali na frente. Teve alguma dificuldade? Deus, me ajuda aqui na dificuldade, em nome de Jesus, né? E vamos lá, e Deus vai fazendo, né? Em nome de Jesus. Não se feche, minha amada, a respeito do seu casamento, viu? Em nome de Jesus. E eu coloquei aqui, Paulo tinha certeza que Filemão iria conseguir perdoar e receber Onésimo de volta ao seu convívio, né? Porque ele fala assim, ó, escrevi-te, no versículo 21, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Olha só. Então, Paulo sabia. E Deus sabe, irmã, que ele pode confiar em você. Deus sabe que você é capaz de reabrir o seu coração nesse sentido, na área dos relacionamentos, né? Aquele que te feriu antes, hoje, de repente, ou aquela que te feriu antes, hoje, de repente, vai ser uma amiga de joelho sua, vai ser um amigo de joelho seu. Vai ser alguém que hoje Deus vai trazer de volta para o seu convívio, para orar junto com você, para lutar as batalhas junto com você, né? Eu não nasci, né, em um berço cristão, como as pessoas falam. Eu venho lá de fora, de uma outra religião. Minha família era muito, né, centrada, assim, naquela religião. E quando eu me converti, foi uma luta muito grande. Eu tive que me reconstruir totalmente, né? Desde criança, eu sentia o chamado. Aos 9 anos de idade, eu ia para essa determinada religião e uma amiga minha se converteu, a família dela todinha. E eu queria muito, eu passava na porta da igreja dela e eu sentia algo que eu não sabia explicar. Eu falava assim, gente, mas o que é isso? Eu falava, Deus, o que é isso? Eu quero ir nessa igreja. E aí, quando eu cheguei, eu falei para minha avó, eu fui criada pela minha avó, eu falei, vó, meu Deus, eu passei. A minha amiga, era até Tayane o nome dela, né? Eu ainda tinha Tay aqui. Aí, eu falei assim, vó, meu Deus, a minha amiga se converteu e eu queria muito ir nessa igreja dela. Minha irmã falou, o quê? Você queria ir aonde? Eu falei, nossa, vó, eu queria muito ir lá, eu senti um negócio. E você sentiu nada? Você não vai coisa nenhuma. E aí foi aquela coisa toda, né? Eu tinha 9 anos e Deus já tinha falado comigo ali. Eu também sou tia da escolinha, né? Sou esposa do pastor, mas eu sou obreira, né? E eu sou tia da escolinha e eu creio muito no trabalhar com as crianças desde cedo, né? Trazer os pequeninos para a presença do Senhor, e eu amo esse ministério que Deus me deu, né? Meninas, tias da escolinha,
Vamos lá, em nome de Jesus. Deus vai reconstruindo a gente a cada dia para que a gente possa reconstruir os pequeninos. Tem muito pequenino precisando de muita ajuda por aí, meninas. E eis-nos aqui, Senhor, para essa obra linda, né? Em nome de Jesus. Então, assim, a nossa vida ela é feita de reconstrução. Eu queria ir com vocês lá para Gênesis, capítulo 50, versículo 15. E aqui eu vou encerrar. Que a gente gosta de falar ainda mais da palavra de Deus, né? É claro que a gente gosta de falar. A gente assentou à mesa para dividir o pão. Tem milagre, tem glória, tem bênção, tem presença de Deus. E o pão vai sendo dividido, vai sendo multiplicado, e glória a Deus por isso, né? Então, vamos lá. É Gênesis, capítulo 11, versículo 15. Mais um relacionamento. Eita Deus. E aqui, hein? Deve ter sido difícil, né? Então, vamos lá. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou que antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falaram. A gente vê que foi difícil para ele, né? Ele chorou, José chorou. E a gente sabe que homem, né? É difícil o homem chorar. Eles têm aquela postura, não vou chorar. Né? Tem muitos homens que crescem, né? Mamãe e papai vai falando, homem não chora. Imagina nessa época aqui, né? Então você imagina que para José ter chorado, isso aqui foi muito penoso. Eu costumo dizer que eu lavo a minha alma chorando, né? Quando algum sentimento ruim quer entrar, eu falo para Deus: papai, me ajuda, Senhor, a botar isso aqui para fora. E como é que eu boto para fora? Chorando. A irmã está perguntando, o capítulo e o versículo é Gênesis, capítulo 50, versículo 15, tá bom? Então, eu costumo lavar minha alma com as lágrimas, mas é na presença do Senhor, tá, irmãs? Eu não choro porque, ai, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Imagina, prostrada diante das dificuldades, ai, porque ela tá chorando, porque aconteceu isso, ela tá se sentindo derrotada. Não, eu choro na presença de Deus. Eu choro na presença de Deus. Eu falo: Deus, tira isso de mim, porque não pertence a mim, né? A mágoa, o ressentimento, o ódio, né? Não pertence a nós, irmãs e irmãos. Nós somos preciosos demais. O nosso coração é o lugar de habitação do Senhor, e não de sentimento ruim, e não de mágoa. Nosso coração é lugar de reconstrução todos os dias. Ele não é lugar que tem que habitar sentimento ruim, não tem que ter espaço para ele. Então eu falo assim que eu tenho esse mecanismo natural, né? Falo, quando começa a entrar alguma coisa, aí eu já começo: lava, Senhor. Existe um rio, Senhor, né? A gente já começa a louvar. Aí eu me tranco no quarto, me tranco em algum lugar, às vezes eu vou pro banheiro, porque minha casa não para. É criança, é gato. Criança não, que eu não tenho mais criança, né? Adolescente, adulto, é gato, é vizinho. Então, às vezes eu vou para algum cantinho, mas é para chorar na presença de Deus. O diabo não merece nenhuma lágrima sua. Ele não merece, ele é um derrotado. Então chore, mas chore na presença de Deus, derrama tudo. E quando acontece alguma coisa que eu tô muito, que eu tô triste, mas eu não vou permanecer, eu me tranco e choro, e falo: Deus, é na presença dele, é rasgando o coração na presença dele, dizendo: Deus, esse sentimento ruim tá querendo entrar. E eu não quero permitir, Jesus, me ajuda. Aí o que eu faço? Eu também corro e me inclino para a palavra, né? Porque às vezes tem um dia que até para abrir a Bíblia, você parece que não tem força. Eu ligo a TV, eu coloco no Pastor Jaime,
eu coloco no pastor Maica, que é uma benção. O que Deus quiser falar, eu ligo a TV, eu falo assim, Deus, fala comigo, porque hoje está difícil. Hoje eu preciso de ajuda para reconstruir, Senhor. E aí Deus vai falando comigo. Todas as vezes que eu fiz isso, o Senhor foi o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então a gente entende que José, quando foi chorar, que ele foi chorar na presença de Deus, porque ele já tinha entendido o propósito de Deus na vida dele. Ele já tinha entendido que as aflições que ele estava passando não era só porque os irmãos dele jogaram ele na cova, porque ele foi traído pelos próprios irmãos, porque ele foi abandonado, esquecido. Ele não pensou dessa forma. Ele entendeu que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. E ele só deixou Deus cumprir. E agora esse propósito estava terminando de se cumprir. Lembra o sonho que ele teve quando era apenas o jovem José? Então, estava se cumprindo. Tem gente que não tem capacidade de ouvir os sonhos que Deus tem preparado para você. E às vezes a gente se frustra, né? Nessa parte do relacionamento, quando a gente vai contar alguma coisa para alguém e essa pessoa não é capaz de ouvir a grandeza que Deus tem preparado para você. Então, toma cuidado para quem você anda contando aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus revelou para você. Tem gente que não, o ouvido não está preparado para isso. E o coração também, né? Então, Deus já te falou que você vai ser grande, que Ele vai fazer uma obra muito linda na sua vida. Guarda no teu coração, espera, confia e deixa Deus fazer. Deixa as pessoas verem, né? Não vai contando antes não, mano. Guarda aí o teu coração, calma, né? Então, a gente vê aqui que José chorou de verdade. Faça isso. Entrou alguma coisa ruim nesse coração lindo que você tem, se tranca aí onde você pode, vai chorar na presença de Deus, em nome de Jesus, e deixa que Deus vai trabalhar. E aí diz assim, depois vieram também, versículo 18, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Palmas para Jesus. Olha que coisa linda, não é verdade? Olha que coisa linda. José entendeu o propósito que Deus tinha preparado para ele. Tudo que aconteceu parecia uma tragédia, parecia que José tinha sido largado, deixado, abandonado, ele sofreu, nós sabemos da história, né? Quem não conhece, as irmãs que estão chegando agora, depois vê antes disso aqui, é uma história de muito aprendizado, de muita reconstrução. Eu imagino como a cada dia José precisou reconstruir, né? Esse sentimento precisou trabalhar, esse sentimento de abandono. E quantas de nós sofremos o abandono, né? Em relacionamentos. Talvez você foi abandonada pela sua mãe, por ser uma criança, e você não tinha o controle da situação. Talvez você foi abandonado por um pai, e para uma menina não ter a imagem de um pai é muito devastador, né? Você crescer sem a imagem de um pai. É muito complicado. Eu sou uma filha de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. E crianças que os pais se separam, muitas vezes, elas se sentem culpadas. Graças a Deus, Deus guardou meu coração nisso. Eu era muito pequena, mas eu tinha um entendimento sobre as coisas. Eu tinha respostas. Alguém falava para mim assim, nossa, mas sua mãe nunca vem na reunião da escola, que minha mãe foi trabalhar, né? E eu dizia, e o que tem? A minha avó vem, qual é o problema? Mas tem criança que nesse momento se abate, se encolhe, fica aí mesmo. Minha mãe não vem para a reunião da escola. Mas eu entendi que a minha mãe precisava trabalhar. Então a gente precisa ficar atento, né? A crianças que chegam até
entre nós nesse momento, elas têm dificuldade de confiar nas pessoas. É uma situação muito complicada. Então, eu fui criada pela minha avó, uma mulher guerreira, maravilhosa, tenho muito orgulho. Ninguém conhecia Jesus naquela época, meus pais não conheciam a Jesus, e foi uma situação muito complicada, né? Acaba afetando a família, mas graças a Deus isso não me afetou. Eu achava que não tinha me afetado, mas quando eu cheguei na presença de Deus, Deus foi abrindo assim cada caixinha fechada no meu coração. Deus foi mexendo ali, foi me reconstruindo nessa parte também. Eu sou uma menina que cresceu querendo me casar e ter filhos. O meu sonho era esse. Mas por que o meu sonho era esse? Eu estava me reconstruindo nessa área. Eu não tive uma família. Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era ter pai e mãe em casa. Eu não me lembrava de como era. Eu tinha só 4 anos, então eu não sabia como era isso. Então Deus teve que me reconstruir. E o meu sonho era ser mãe. O meu sonho era me casar e ter filhos, aquela coisa de menininha mesmo, né? De brincar de casinha. Quando a gente brinca de casinha, o meu sonho era esse. Para alguém pode falar assim, nossa, irmã, mas esse era o seu sonho? É, porque para mim era uma coisa muito, muito distante, muito além. E Deus fez muito mais do que eu havia pedido ou pensado. Mas por quê? Porque eu deixei o Senhor me reconstruir. Chegando na presença de Deus, Deus foi lá no meu coração e foi abrindo tudo aquilo que eu tinha deixado esquecido lá atrás, porque eu achava que eu não tinha mágoa da minha mãe nem nada disso. Mas sim, porque quando eu era pequena, tinha dia que eu chorava de saudade da minha mãe, porque a minha mãe teve que... A minha mãe e a minha avó, elas não se davam bem. Elas não tinham um bom relacionamento. Então, acho que minha mãe pensou assim, para eu não ficar brigando com a minha mãe, meus filhos ficarem vendo isso, eles vão ficar com a avó e eu vou morar sozinha. E isso aconteceu. Então, assim, elas não conseguiram reconstruir o relacionamento delas. Foi muito difícil. E quando eu cresci, quando eu vim para a presença de Deus, Deus precisou reconstruir isso em mim, porque eu também não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Porque, assim, é difícil, não foi ela que me criou. Eu fui morar com ela, adolescente, e a gente teve muita dificuldade, porque quem me conhece sabe que eu sou muito falante, nem parece, né, irmãs? Quem me conhece sabe que eu falo demais, que eu gosto de muita atenção, gosto de falar com as pessoas. Você quer ver eu não gostar? Eu tô falando com vocês, sei lá, no telefone assim, pode falar que eu tô ouvindo. Ah, não, olha pra mim quando eu tô falando com você. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de conversar, e a minha avó, ela chegava do trabalho e a gente conversava muito, sabe? A gente tinha um relacionamento, assim, muito, muito bom. Ela não era muito carinhosa, mas a gente tinha essa troca. E quando eu fui morar com a minha mãe, não havia essa troca. Eu e minha mãe somos muito diferentes. E a minha mãe, de repente, ela tinha uma criança e recebeu uma adolescente, como assim? Né? Então foi difícil para minha mãe também, foi muito complicado. A gente teve que reconstruir muito, muito, muito. Não foi fácil, não foi fácil. Chegou a uma situação que a minha mãe, ela já havia se convertido, aliás, ela havia se convencido, né? E eu queria muito ter um relacionamento com ela, mas eu queria recuperar o que eu perdi lá na infância, né? Eu tinha aquela visão da minha mãe e de repente não era essa mãe que eu tinha naquele momento. Então eu tive muita dificuldade, eu sempre fui muito quieta assim nesse sentido, eu sempre aguentava as coisas caladas. Então foi muito difícil, mas chegou uma situação que eu precisei sair de casa e foi muito difícil. Minha mãe praticamente como que a gente fala, deixa eu ver, como que as pessoas falam, praticamente minha mãe praguejou, né? Praticamente ela falou que eu não era mais filha dela, foi muito complicado, muito complicado. Ela ficou 6 meses sem falar comigo, sem me atender, eu chorei demais, né? Porque eu queria reconstruir, mas sei lá, minha mãe não estava pronta, ela tinha chegado na presença de Deus, ela tinha se convencido há pouco tempo, eu estava já namorando com meu esposo, a gente se conhece lá da época da escola, lá do mundão, e para ele foi complicado, porque assim, ele queria ir para tudo quanto é lugar, menos para a igreja.
E aí ele conheceu a minha mãe, que era uma recém-convertida, que não tinha paciência nenhuma comigo, que não tinha diálogo, parecia que não tinha amor, olha a confusão. Então ele olhava e falava assim, meu Deus, ainda diz que é crente, as pessoas não falam assim, né? Ainda diz que é crente, olha o que ela faz com você, olha isso, olha aquilo. Foi muito difícil a gente conseguir reconstruir. Então eu praticamente fui expulso da minha casa, e eu tinha muito essa coisa de querer ter uma mãe presente. Eu tinha minha avó havia falecido há pouco tempo, eu sofri demais com isso, não tinha Jesus, né? E foi muito difícil, mas foi muito difícil mesmo, assim, Deus ter que reconstruir. Mas eu não fiquei com raiva da minha mãe, não tive mágoa no coração, eu chorei demais porque eu queria minha mãe, eu chorei demais porque estava doendo demais ter que me afastar dela, não porque eu queria, mas porque ela mesma estava me rejeitando. Imagina você ser rejeitada pela sua própria mãe, né? Uma dor que não tem fim. E Deus foi reconstruindo. Aí chegou o dia, no meu aniversário, 6 meses depois dessa situação, que ela me ligou. E eu consegui me reaproximar dela. E a reconstrução não parou aí. Foram muitas reconstruções. Muitas, muitas, muitas mesmo. E nos últimos tempos, para a glória de Deus, os últimos anos foram de bênção. A minha mãe, ela faleceu o ano passado. Eu acho que foi o ano passado, porque tem coisa que eu nem fico contando data, né? Foi o ano passado. E foi muito difícil para mim. E estava tudo bem, a gente tinha reconstruído já. A gente teve que reconstruir por muitos anos e estava tudo bem. A gente realmente, eu comecei a ter um relacionamento de mãe e filha, né? Foi uma bênção. Deus reconstruiu nessa área, irmãs. Então, creia, porque Deus vai reconstruir também, tá? Deus vai reconstruir o seu relacionamento com a sua mãe, com quem quer que seja. E aí, o que aconteceu, irmã Elô? Chegou o dia, eu tinha falado com a minha mãe mais cedo, e ela não estava muito bem de saúde, a gente estava vindo fazendo uns tratamentos, e ela me ligou, conversou comigo, falou, filha, sexta-feira eu não posso estar aí, que era meu aniversário, né, mas sábado eu estou aí com a sua irmã, a gente vai almoçar junto, eu estava super feliz. Ela me ligou 4 horas da tarde, e eu estava fazendo um propósito com as irmãs aqui da igreja, eu ia fazer o culto MQV no dia seguinte, e era um culto de festa, porque uma irmã aqui da minha igreja de 72 anos iria se casar. E a gente ia fazer o culto e o chá de cozinha junto. Então eu estava assim, explodindo de alegria. E a gente estava no propósito de Atos 16, né? A gente estava se unindo para orar todo dia, meia-noite, para que Deus quebrasse cadeias, né? Para que caíssem por terra. E quando foi 15 para meia-noite, eu tinha marcado com as obreiras mais cedo, gente, meia-noite a gente vai entrar em oração todo mundo junto, eu vou chamar vocês e tal, e tal. Quando foi 15 para meia-noite, eu recebi a pior ligação da minha vida. Minha irmã me ligou, falou, Lolo, você está em casa? Eu falei, estou no hospital. E aí ela não conseguiu, ela foi direto, ela falou, estou no hospital, a mamãe passou mal e ela faleceu. Meu Deus, ninguém quer receber essa ligação. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Um dia antes eu abria o culto e eu dizia para as irmãs, né, Salmo 91. Eu vou ler porque a gente vai falar do nosso jeito, né? Todo mundo conhece de cor e salteado. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu dizia para os irmãos, Deus vai trazer descanso para você. Fique em paz, você habita, né? Sombra do Onipotente. E no dia seguinte, eu precisei viver, estar na sombra do Onipotente. Eu precisei me abrigar debaixo das asas do Senhor. E ali começou mais uma reconstrução, né? O inimigo, ele tentou tirar minha alegria, tentou colocar pensamentos ruins, né? Porque quando a gente tem esse momento de perda, é muito difícil, é muito triste. A gente fica vendo muitos pensamentos ruins, né? A gente passa assim por uma perder, não perder, estou falando perda no sentido, né? A separação de alguém, você ama alguém e você está vendo, você começa a perceber que você não vai ver mais essa pessoa. Isso é muito complicado. E mãe é uma parte de você. Você é porque ela é, né? Você nasceu dela, você faz parte dela. E aí Deus teve que reconstruir. Deus teve que me reconstruir, né?
Eu estava preparando um propósito, eu lembro que eu entrei no carro para ir para o hospital, e eu não, eu gritava de dor, e eu só falei, Deus, o propósito que nós estamos preparando para que as cadeias caíssem, eu não sabia que era para mim. E eu entrei no carro e eu comecei a cantar: um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Eu comecei a louvar, porque era o que eu tinha na hora. Eu comecei a lembrar da palavra que Deus havia me dado. Deus já estava me estruturando. Deus já estava ali me mostrando que eu ia precisar ser forte. E Deus fez a obra na minha vida, irmãs. Glória a Deus. O luto, a tristeza não me abateu. Foi difícil. Doeu demais. E quando as pessoas passam por esse momento de luto, às vezes elas não querem mais ter um relacionamento com Deus, porque elas falam assim: Deus, por que o Senhor tirou a pessoa que eu mais amava? E Deus não tirou. Deus levou para si. Deus recolheu para que essa pessoa não ficasse sofrendo aqui, né? Aí Deus começa a mostrar para você o propósito dele. A minha mãe, ela tinha uma doença do coração que ninguém explicava como que ela vivia super bem, como é que ela ia para a igreja, como é que ela... E no velório da minha mãe, uma irmã chegou e falou assim: nossa, dona Elô, eu fui na igreja da sua mãe no domingo e ela estava toda feliz, cortando boca, todo mundo conversando, eu não entendi o que aconteceu. E aquilo alegrou o meu coração, porque eu falei: meu Deus, a minha mãe estava bem, ela estava fazendo a obra do Senhor, porque ela também fazia a obra, e eu disse: obrigada, Jesus. E Deus foi, cada detalhe, Deus foi trabalhando ali, foi me reconstruindo. E o luto não me abateu. Minha amada, não deixe o luto te abater. Não perca o seu relacionamento com Deus por causa disso. É difícil, é um caminho árduo, é complicado, é uma reconstrução. Então, reconstrua o seu relacionamento com Deus também. Amém? Deus não tirou nada de você. Deus recolheu para si alguém que era tão precioso que ele não queria que ficasse mais sofrendo nesse mundo. Amém? Eu vou parar de falar, gente. É maravilhoso estar na presença de Deus. Ó, beijos no coração, gente. Aninha, com você. Olha a hora passando. A hora voa, né? Quando a gente está na presença de Deus, a gente não sente essa hora passar, gente. É muito maravilhoso falar dele, né? E a gente poder ver, né? A gente falar de reconstrução de terceiros, né? Ah, fulano viveu, né? José viveu a reconstrução, né? E aí a gente traz pessoas que estão vivendo ou que já viveram, né? Você está expondo algo para nós que você viveu, né? Você está trazendo para nós a sua realidade, dizendo: olha, a reconstrução ela é totalmente palpável, ela é totalmente possível, né? E quantas, né, podem estar se identificando, né? Eu vi a dona Iracema colocando aqui que ela falou assim: a dona Iracema é obreira na minha igreja, uma benção, uma grande mulher de Deus. E ela falou assim: nossa, vi a minha história na sua história, né? Foi praticamente isso que ela disse, né? Então, quantas e quantos estão se identificando com isso, né? E eu te agradeço, né, baby, porque a gente expor, né, a nossa vida é um pouquinho complicado, né? Mas você está mostrando que teve, né, a destruição, teve a ruína, mas Deus também trouxe, né, o tempo da reconstrução, né? Deus ele trouxe e ele viu em você essa capacidade, né, de reconstruir. E é igual você falou, não parou por aí, né? Não fala mais, com o tempo estourado. Ah, beijo, dona Iracema. A gente vê que é totalmente possível, é totalmente acessível, né? E não parou por aí, né? A gente, a gente acaba uma reconstrução, quando a gente vai ver, a gente já está ali, começando outra e começando outra, quando vai vendo, né? A nossa vida, ela precisa ser feita, né, de reconstruções, né? Eu costumo falar que a gente precisa ter um coração ensinável, né? Um coração disposto a aprender. Ah, mas eu já tenho tantos anos de experiência. Mas qual o problema da gente continuar aprendendo? Né? Qual o problema de você
receber um ensinamento, às vezes a gente acha aquela comparação, um jovenzinho, uma criança ensinando, né, a melhor idade, ou vice-versa, a melhor idade ensinando, né, a criança. A gente sempre tem que ter um coração disposto a aprender, né, disposto a ver que realmente o Senhor ele está aqui para nos ensinar e nos ajudar nessa reconstrução, né, porque sozinhos a gente não reconstrói nada. Não tem como você fazer uma reconstrução sozinha, né? Então, chame, né, as mulheres de oração que Deus tem te dado, que Deus tem pontuado na sua vida. Né? Ontem mesmo nós conversávamos, né, Baby, sobre alguns assuntos e uma pedindo oração para outra, né? E isso é de extrema importância, né? Neemias, como a gente já citou várias vezes, Neemias não foi sozinho para aquela reconstrução, né? Neemias teve as pessoas certas do lado dele. Tenha pessoas certas do seu lado, pessoas que vão te animar, pessoas que na hora que você tiver cabisbaixo, ele vai falar assim, não, não é tempo, né, de você ficar prostrado, você já chorou, agora é tempo de você se levantar, agora é tempo de você viver a reconstrução em nome de Jesus, né? Baby, vamos orar. Deixa eu só ver que horas que é. Não sei se vai dar tempo de pegar toda a oração, porque algumas lives caem, algumas não, mas a gente começa e Deus está no controle, tá bom? Pode fazer sua oração, aí você passa para mim. De qualquer forma, a gente já deixa um beijo para todos que estão assistindo e os que vão assistir também. Se você quiser já te mandar o beijinho, e aí a gente faz a oração em nome de Jesus. Pode começar, tá, meu amor? Tá bom, tá bom. Um beijo para todos em nome de Jesus. Vamos lá, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é lindo, Senhor, o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós estamos unidas e reunidas em Teu santo nome. A glória do Senhor, ela está se manifestando, Pai, em nós e através de nós, meu Deus. Eu sei o quanto é difícil reconstruir, nós sabemos, ainda mais nessa área dos relacionamentos, meu Pai. O diabo tem trabalhado tanto nessa área, e principalmente no relacionamento com o Senhor. Porque tem pessoas, meu Deus, que pediram algo para ti, até hoje não receberam e se frustraram. Elas não entendem que ainda não era o tempo certo. Tudo tem que ser no tempo do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, ajuda essa pessoa a reconstruir a confiança no Senhor, a reconstruir, meu Deus, esse relacionamento contigo que é tão precioso. O Senhor é um Pai que nunca nos abandona. O Senhor é o Deus que sempre está cuidando de nós. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é o Deus que estanca todas as feridas, que cura todas as feridas da alma, meu Deus. E eu te peço, Pai, vem curando, Pai, as feridas da alma dessa minha irmã, deste meu irmão, dessa criança que de repente assiste essa live ao lado de sua mãe ou vai assistir, meu Deus. Vem curando, Senhor, todas as feridas, desde o mais pequenino até o mais experiente, Jesus. Situações que foram acontecendo ao longo da vida e essa pessoa ainda não conseguiu reconstruir. O Senhor tem a liberdade de operar, meu Deus. Vai entrando, Senhor, nos corações nessa hora e vai estancando essa dor. Nós queremos acrescentar mais esse tijolinho, meu Pai, nesse muro que estamos reconstruindo, meu Deus. Mas é reconstruído de uma forma diferente, Pai, é na Tua presença, meu Deus. Oh, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está presente nesse momento. Eu te agradeço, meu Deus, em cada lar que o Senhor está entrando nesse momento. São homens e mulheres de Deus, meu Pai, eu declaro, em o nome do Senhor Jesus, bênçãos infinitas, incontáveis, meu Pai, se abrirmos o nosso coração, se você abrir o seu coração, meu irmão, minha irmã, para tirar tudo isso que não te pertence. Neemias chegou num certo ponto que o muro já estava reconstruído, ele reuniu as pessoas e ele disse, agora nós precisamos limpar a casa, agora nós precisamos tirar os móveis antigos, tem coisa que não serve, tem coisa que não presta, e nessa hora, Deus quer limpar o seu coração, Ele quer tirar aquilo que não serve, aquilo que não presta, Ele quer que você lance fora nessa hora todo sentimento contrário, toda obra de mágoa, toda contenda que se levantou contra você,
tudo aquilo que fechou o seu coração, que trancou o seu coração, para que o próprio Deus não consiga entrar. Permita Ele agora. Deixa Deus fazer essa limpeza no seu coração, em o nome de Jesus. E eu passo agora a oração para Ana e uno a minha fé com ela, em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos unidas nessa fé, declarando, Senhor Jesus, a restauração. Meu Deus, declarando, meu Deus, que esses muros sejam reconstruídos, Pai. Abre os nossos olhos e nos mostra, Senhor Jesus. Pegue o seu azeite, querida. Pegue o azeite para nós fazermos a unção, para nós podermos sermos ungidas nesta manhã, em nome de Jesus. Unja as suas mãos em nome de Jesus. E eu quero que você unja, não sei se você usa aliança, se você não tem aliança, mesmo que você não tenha aliança no seu dedo, no dedo onde nós usamos a aliança, coloque a sua mão sobre esse dedo, representando, amadas, em nome de Jesus, a restauração de relacionamentos, declarando em nome de Jesus que relacionamentos na sua vida sejam reconstruídos, reconstruídos na presença do Senhor. Não vá atrás, é o Senhor Jesus que vai te mostrar qual é a reconstrução. Deus, em nome de Jesus, Pai, seja uma reconstrução, Pai, entre marido e mulher, seja uma reconstrução, Pai, entre pais e filhos, seja reconstrução, Senhor Jesus, entre amigos, Pai, amigas. Deus, em nome de Jesus, eu não sei qual é a reconstrução que esse meu irmão, essa minha irmã tem necessitado, mas eu determino agora, Pai, que esse tijolinho, Senhor Jesus, seja posto. Meu Deus, que esse tijolinho, Senhor Jesus, seja entregue para cada um de nós, Pai. Meu Deus, e que o início dessa reconstrução, Pai, ela comece. Meu Deus, mas que nós não, Senhor Jesus, que a gente não se acomode apenas com isso que nós recebemos agora, Pai. É necessário secreto. Leva-nos, Senhor Jesus, a ter uma vida com Deus, porque virá a estratégia para essa reconstrução. Deus, em nome de Jesus, ainda que tenhamos que chorar, Pai, como Neemias, como José que chorou, meu Deus, que nós possamos passar por esse tempo, mas que também haja o posicionamento, nos levantar e tomar a atitude certa, a atitude da reconstrução em nome de Jesus, Pai. Nossas mãos estão ungidas, Pai, e representando a reconstrução de relacionamentos em nome de Jesus, Pai. Eu dou a bênção para todos. Eu declaro, Senhor Jesus, esse tempo de reconstrução, esse tempo, Senhor Jesus, aonde o Senhor está alinhando o nosso coração ao teu, aonde o Senhor está inclinando o nosso coração para a tua presença, para a tua palavra, tempo de arrependimento, tempo, Senhor Jesus, de se humilhar, Jesus, e reconhecer que precisamos do seu perdão, Pai. Eu peço ao Senhor Jesus, fala conosco cada dia mais, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida da Elô, obrigado pela vida do pastor Edmilson, obrigado, meu Deus, pela vida do Luquinhas, do Daniel. Abençoe, Pai, a vida de cada um deles, a igreja, o ministério, a saúde, a vida familiar, todas as áreas da vida deles sejam abençoadas. Em nome de Jesus, eu dou a bênção também, Pai, para todos aqueles que estão assistindo, tanto pelo Instagram quanto pelo Meet, meu Deus, e também aqueles que vão assistir futuramente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Eu acho que a live não caiu, nós estamos aqui. Então, que sejam todos abençoados, todos guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Baby, um beijo bem grande no seu coração, muita saudade, logo, logo nos vemos, com a graça e a bondade de Deus, em nome de Jesus. Beijo a todos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo, queridos. Ô, baby, eu vou entrar lá no Meet, se você quiser entrar lá um pouquinho, tá bom? Se vocês que estiverem aqui quiserem passar lá pro Meet, eu só vou dar um oizinho para elas, em nome de Jesus, tá bom? Beijo, queridos.